Olá, tudo bem? Se você viu o tema desse vídeo e você se identificou com ele, eu peço que você assista ele até o final, que você se inscreva no canal, que você dê o seu joinha. E a intenção desse canal aqui é trazer coisas que realmente tragam benefícios para nós, seres humanos. E, enfim, vamos nessa. Lembrando que eu tenho que falar que hoje entra a meia-noite e 49 do dia 20 de março de 2020, o novo ano astrológico. Então, né? Feliz ano novo para quem acredita nas energias. Meia-noite e 49. Tchau, tchau, Marte, né? Olá, Sol, que vai ser o regente do novo ano astrológico, quando o Sol ingressa no signo de Áries e sai do signo de Peixes. E aí a gente vai ter uma nova energia. Bom, o que eu queria falar é o seguinte. Hoje vou fazer um vídeo em relação ao que a gente está vivendo com o tarô. Eu sigo o tarô de Waite. Eu aprendi, tá inverso, né? Vocês sabem que tá inverso, mas dá para ver que é Waite. É um dos tarôs mais usados no mundo e de fácil leitura para quem quer começar e se aprofundar e depois e, agregando mais e tendo mais conhecimento. Ele tem o tarot de Lenormand, tem baralho cigano, egípcio, enfim, tem vários. E cada um fica naquele que se identifica mais. Por enquanto, para mim, o Waite é um baralho que eu me identifico bem com as cartas. O tarô tem 78 cartas. 22 cartas são arcanos maiores, que são representados por mensagens divinas. Aqui tem algumas cartas dos arcanos maiores, que eu vou falar sobre elas. E tem 56 cartas, que são os arcanos menores. Se alguém quiser saber mais sobre os arcanos, sobre o baralho do tarô, tem um canal, acho que o nome dele é Atom Godin. Atom Godin. Ele fala sobre todas as cartas, todos os arcanos maiores e menores. E eu acho que eu já assisti os dois vídeos dele, que são de 2 horas mais ou menos cada um, mais de 10 vezes, para mim poder entender e me aprofundar o mais rápido possível no tarô. Porque eu não quero ser meia boca, eu quero entender bem. Enfim, o tarô, ele não é nada de eu não vou falar aqui nada do que vai acontecer com o mundo, com o planeta, com o Brasil, enfim. São as cartas que fazem a leitura do nosso momento, que eu peguei algumas cartas aqui, eu estou fazendo uma leitura em cima do jeito que eu quero, da minha forma de ver o tarô, uma leitura para o nosso momento. Começando pela carta que rege o ano de 2020 no tarô, né? E através dela eu vou seguir até o final dos arcanos, que começa pelo arcano 16 e eu vou até o arcano 21, que é a última carta do tarô dos arcanos maiores, e vocês vão entender isso. Bom, vamos lá. O ano de 2020, no lado espiritismo, é o ano de Xangô, é o ano da justiça. Quando eu disse que sai o Marte e entra Sol, quem tem outro vídeo aí que fala mais especificamente dessa questão do ano novo. Vai ser a partir da meia-noite e 49 do dia 20 de março, vai ser regido pelo Sol até março do ano que vem. Então, assim, bora lá, né, moçada? O ano de 2020 ele vai ser regido por essa carta aqui, ó. Para quem não conhece o tarô, essa carta aqui é a carta, tá invertido, né? Mas é a carta da a Torre. A Torre, eu vou ter que falar de uma forma meio rápida, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. A torre, ela representa como se fosse a Torre de Babel. Duas pessoas pulando, como se fosse o World Trade Center. Algo tem que ruir para começar de novo. É o que está acontecendo no ano de 2020. É a energia do tarô, né? O tarô foi feito no século XIV
Então, 1300 ela vai cacetada. Imagine quantos anos tem essa carta aqui. Essa carta não foi feita semana passada, não fui eu que desenhei e nem a minha professora de educação artística quando eu estava no primário, certo? É só uma brincadeira. Então, assim, a torre desmoronando, pessoas indo para um lado para o outro sem saber para que lado ir, né? Um raio vindo aqui, eu vejo esse raio como que energias é, universais. A torre vai ser, ela vai cair, ela não tem jeito, a torre ela tem que desmoronar para criar um novo. Quando essa carta vira, é definitivo, a torre vem ao chão para que seja construído um novo. Então, olha lá, é muito bem, mais ou menos o que o nosso planeta está vivendo hoje. Pessoas perdidas, sem saber o que pensar, sem saber para que lado ir, vendo tudo ruir, né? E vai ruir. E vai ruir, não tem jeito. Quando essa carta sai, ela vem para ruir, mas, como eu digo, como os astrólogos dizem, não existe carta ruim e nem carta boa no tarô. Cada um tem seu lado sombra, seu lado luz. Eu tô vendo essa carta aqui como o lado sombra, que é a destruição, mas o lado luz que vai ser a reconstrução de um mundo melhor. Eu considero essa carta aqui o finalzinho de 2019 e o começo do ano de 2020, janeiro, fevereiro, março, até a data de hoje, mais ou menos, onde tudo está se ruindo até o final de março. As coisas vão ruir, pessoas vão morrer, enfim, cada um vai pagar de uma forma, né? Uns com trabalho, com emprego, outros financeiramente. Muitas pessoas vão passar dificuldades financeiras que vai saber quanto tempo vai levar aí para pôr a casa em ordem. Cada um vai pagar de uma forma. Então, cada um se vê aqui, ó, pagando de uma forma, né? Uns com emprego, outros com mortes, outros com, enfim, com seja lá o que for que você venha na tua cabeça, a interpretação. É isso que o tarot faz, clarificar a questão em si. Não é adivinhar, é clarificar. Então essa é a carta da energia do ano de 2020 e eu começo por ela, que é o arcano 16. Depois do arcano 16, vem o arcano 17, que é The Stars, a estrela. Essa carta, o que eu vejo nessa carta? Eu vejo o ser humano. O ser humano aqui, ó, doando, né, sendo generoso, devolvendo as coisas para a natureza e tal, né? Essa mulher ela tem 2 jarros aqui, né? Ela devolvendo, sendo uma pessoa bondosa, honesta, uma pessoa que tem a faceta do bem, né? Uma pessoa bondosa, graciosa, mas aqui eu não vi aqui atrás, aqui ó, se você olhar bem, ela nem percebe que a água do outro jarro tá caindo, ela nem percebe. Do mesmo jeito que ela está sendo bondosa, ela não percebe que por trás dessa bondade existe um lado obscuro. Muitas pessoas são assim, né? Muitas pessoas são assim, às vezes eu também sou assim. Essas pequenas estrelas aqui eu vejo como os planetas e a estrela maior aqui eu vejo como o Sol. Apesar dela não ser a carta do Sol, ela ser a carta da estrela. A mulher nua remete ao começo de tudo, né? Jardim do Éden, um recomeço de tudo. É o que o ser humano quer, um recomeço. Depois da ruína da torre, o ser humano ele tem que ver isso, ó. Ver que ele é bondoso, mas ao mesmo tempo ele é tenebroso. E ter as energias que o universo traz para que as máscaras caiam e fique a faceta realmente da pessoa. Se ela é ruim, se ela é maldosa, que ela seja maldosa. Se ela é boa, que ela seja boa. Essa a carta, o que eu vejo nessa carta é isso. É o ser humano em si. Porque ninguém é perfeito. E se alguém se sente ofendido com a forma que eu falo, é simplesmente você simplesmente dar sair do vídeo e não assistir mais. Não fica colocando comentários de críticas, porque se eu estou fazendo um vídeo, né, ignorante, você está sendo mais ignorante ainda de criticar um ignorante. Ou seja, você está sendo ignorante ao quadrado. Mas eu estou tentando aqui ajudar as pessoas a ter uma clarificação, né? Se serve para você, serve. Se não serve, você descarta e vai assistir outra coisa, como eu falei no vídeo anterior. Essa carta é mais ou menos aqui o que o ser humano
é hoje e ainda não se viu, mas vai se ver. O ser humano vai se ver dessa forma, se doando, mas não vê que por trás está fazendo caca, às vezes sem perceber. Depois da carta da estrela, nós temos a carta da lua, né? O 18º arcano maior, que é The Moon, a lua. Aí eu vejo aqui, ó, 2 torres inteiras. Aí eu vejo o lado topete e o lado zoinho puxado, né? A lua, que é introspecção, olhando para essa bagunça governamental dessa luta pelo poder, né? Nós aqui, os cachorrinhos aqui, olhando aqui de baixo aqui como terceiro mundo, né? A lagostinha aqui só querendo seguir o caminho dela, viver em paz, viver em harmonia, e tem que passar por essa tribulação aqui de quem é o melhor, né? Eu tenho o topete mais lindo do mundo, né? O outro fala, não, mas eu tenho economia, eu tenho mais gente, eu tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, e matéria-prima e ponto final. Então, nós aqui, né, os pobrezinhos aqui, vamos, entre aspas, né, só olhando a briga dos grandão lá, né? E tudo é visto pelo universo, né? Seja de dia, seja de noite, é visto, né? E tem gente que só está querendo continuar o caminho, né? Só quer pegar o caminho da vida e seguir o seu destino. Então eu vejo aqui essa carta como a disputa de poder. Enquanto uns só assistem as baboseiras que colocam na televisão, né? Que hoje eu vi que teve uma pessoa do governo brasileiro que comparou o coronavírus e a China com Chernobyl e a União Soviética. Vai vendo onde chega o pensamento, né? Eu também tenho pensamento retardado, ridículo, besta, mas eu não fico colocando nas redes sociais, Twitter, enfim. Bom, falou, já tomou um retruque já, e queira ou não queira, isso causou picuinhas entre governos, né? É que eu falei, as máscaras vão caindo, né? E é uma disputa de poder, igual eu fiquei sabendo também que um líder religioso está entrando na justiça para poder manter a porta da igreja dele aberta. E isso remete a uma carta futura do que eu vou passar aqui. Mas vamos lá então. Depois da estrela, nós temos o arcano número 19, que tem tudo, né? É uma das melhores cartas do tarô, que é o nosso regente, que vai começar hoje, meia-noite e 49, que é a carta do The Sun, o Sol. Né? O Sol, ele vem, eu digo assim que a Lua, você vai contando mais ou menos os meses, esse Sol aqui vem mais ou menos lá por maio, final de abril, maio, as pessoas querendo clarificação, as coisas claras, né? Parar com essa palhaçada de briga, de colocar isso, aquilo, né? Quantas pessoas vão perder um emprego, quantas pessoas vão se prejudicar com essa situação, e as pessoas vão querer saber de onde que veio esse vírus, as pessoas vão querer saber quem é que fez, por porquê, qual o significado. O Sol é isso, o ser humano querendo saber da verdade, da fonte, e entender de uma forma racional essa desgraça que está acontecendo, né? E voltar também às origens de ser criança, e voltar, a criança remete ao que? Ao renovo, a tudo novo. E o sol, sem o sol a gente não vive, né? Que nem eu falei no vídeo anterior, o sol vai vir para esclarecer muita coisa, e para aquilo que está embaixo do tapete, a sujeira que está embaixo do tapete, ela não vai ter como ela não ser vista. Então eu vejo essa carta assim, daqui a alguns meses, o povo querendo e descobrindo a verdade, e cansado de escuridão e né, querendo saber realmente só a verdade e o esclarecimento dos fatos. É a carta do Sol e a energia do ano de 2020.
O arcano 20, que é depois do Sol, depois que tudo se esclarecer, vamos dizer assim, entre aspas, vem o quê? A carta de número 20 do ano de 2020, ou seja, 20. É o julgamento. Você vê que é um anjo trocando uma trombeta, e as pessoas num caixão, ali são caixotes, mas são, você pode ver como caixão, né? Num renascimento, né? As pessoas se renascendo novamente para o mundo, para uma vida nova, uma vida melhor, justa, honesta, que foi julgada e sentenciada, teve sua sentença e tem aí o renascimento das pessoas. Então eu vejo uma carta assim, onde as pessoas vão querer recomeçar financeiramente, profissionalmente, e é o que as pessoas vão querer depois de tudo que veio à tona, né? Depois de descobrir tudo com o sol, as pessoas sendo julgadas. Aquele que cometeu o erro vai ter que pagar, né? Com o julgamento na lei do homem e talvez lá em cima na lei do divino, né? Da espiritualidade. Ou seja, eu vejo essa carta aqui também como uma carta que é uma sequência desde a torre, né? Na minha intuição, do meu jeito de estar lendo o tarô em relação a essa questão. É uma carta muito boa, onde quando vira essa carta aqui, a pessoa tem um julgamento, seja ele bom ou ruim. Então muitas pessoas vão ser julgadas e muitas pessoas vão pagar pelo erro que fez. E assim é a vida, né? É o livre-arbítrio que eu sempre falo, que é o que diferencia as pessoas uma das outras. Depois da carta do julgamento, né, que veio a torre, a torre veio, desmoronou tudo, a estrela que, né, eu falei que o ser humano vai perceber o quanto esbanja e não vê o lado negro, né, só vê o lado bonzinho, mas não vê a sombra que ele cria com a luz do sol, né? Olha para sua própria sombra, tem gente que, né, quer fugir da própria sombra e não consegue, né? Então você vê, você vai adaptando a minha leitura com a realidade. Depois da estrela veio a carta da lua, que eu falei que é a briga das gigantes, né? Do poder, enquanto nós aqui, né, os meros trabalhadores, ficam aqui esperando o topetudo passar o laque no cabelo e o outro, né, sei lá, enfim, tá lá no meio lá de bilhões de pessoas lá e mostrando que é o poderoso. É uma briga aqui política e de valores egocêntricos. Depois dessa discussão aqui, vem o sol que vai clarificar tudo, onde o povo vai saber, vai descobrir, vai querer saber, vai querer entender a fim, o começo, o meio e o fim, né? E depois vem o julgamento de tudo isso, tudo vai ser julgado, tudo vai ser posto em pratos limpos, aquele que fez paga, aquele que não fez continua a vida, né? Quem perdeu o emprego vai pagar de uma forma, quem financeiramente não teve as suas reservas vai pagar, né? É o julgamento. É o julgamento de todo mundo aqui. Se você tem uma poupança, se você tem dinheiro guardado na tua casa e você for mandado embora, pô, seu julgamento vai ser um julgamento mais leve, entendeu? A tua pena vai ser mais leve. Você vai renascer e você vai caminhar, né? Subir a montanha lá, como eu disse, com uma bagagem menor, né? E se você não sabe o que eu tô falando, você assiste outro vídeo meu aí que eu fiz ontem, você vai entender a lógica da situação. E depois de tudo isso, a gente tem o arcano 21, que é a última carta dos arcanos maiores, que é o mundo. The World. The World. O mundo. Eu vejo aqui essa imagem como touro. Eu não vejo nada sem ser o touro aqui de Wall Street. O poder econômico, né? O leão, que é a força do mundo, né? Das nações. É aqui o ser humano espiritualizado e aqui a águia que tem que passar por aquele processo de perder o bico, as garras, enfim, aquele processo doloroso, ou ela morre ou ela, né, faz a troca a transmutação dela para que ela viva ainda mais alguns anos
e com boa saúde. Então eu vejo tudo isso aqui, né? O ser humano tendo que passar por um processo doloroso, né? Espiritualmente, fisicamente, mentalmente, né? Tendo muita força, muito jogo de cintura, com a questão aquisitiva, financeira, poder econômico, né? Muitos vão pagar de uma forma ou de outra, enfim. Mas que no final de tudo as pessoas recolhem os cacos, né? Que ficaram, e quem sobreviveu, quem passou, esteja um mundo de uma redoma mais segura, com, com um significado melhor, né? E que a gente tem um aprendizado, porque isso aqui é a finalização de um ciclo. A carta do mundo vem dizer que é o fim de um ciclo, né? Eu espero que, no caso, sempre é o fim de um ciclo. Quando é o fim de um ciclo, que começa um novo ciclo, né? Mas aqui é o fim de um ciclo e eu espero que seja um fim de um ciclo que venha para ter um mundo melhor, que é um novo ciclo. Então, eu comecei pela torre, né? Eu comecei pela torre, que é a destruição total. Vão pôr até o final de março, meio de abril. Depois tem a estrela, vamos pôr abril, mês de abril, o sol, as pessoas, que a lua, a introspecção, a gente convivendo com isso entre abril e maio, o sol aí vem aí em maio, final de maio, as pessoas querendo saber a verdade, muita coisa sendo esclarecida, as verdades vindo à tona. Eu vejo aqui no mês de junho, no meio do ano aí, terminando o primeiro semestre, com julgamentos das pessoas, né? Cada um vai pagar do jeito que tem que pagar, o renascimento dos seres humanos, enfim. Eu tentei explicar de uma forma curta, né? Porque eu não quero estender muito o vídeo, mas eu podia ficar aqui falando dessa carta aqui durante uma hora. De todas essas cartas aqui, falando durante uma hora de cada carta. Quer dizer, eu não vou fazer isso para não, né? E o mundo, que é o final do ciclo e que remete aí, espero um final feliz para nós, para nossa nação e para o mundo inteiro, né? E você vê a Itália sofrendo, né, com tantas mortes, aí você pensa assim, pô, o, o Império Romano tá em ruínas, né? O Império Romano tá em ruínas, né? Você vê como que é na Itália, né? A coisa começa na China e vai estourar lá na Itália, lá no meio da Europa. Tantos países em volta, vai cair bem no núcleo. E só na Itália, mais de 2.000 mortes. É o país que mais teve mortes. Então tem muitas coisas que a gente. Se você parar se você ficar pensando em tudo isso, você fica louco. Você fica louco mesmo. Se você parar para analisar o universo, antes você fala do Big Bang, né? Antes do Big Bang, o que tinha antes do Big Bang? Se você parar para analisar nisso, você fica realmente retardado, mas você tem que ter um limite e dar um passo de cada vez, conforme você vai aprendendo. O tarô, os arcanos maiores são 22 cartas, né? Eu comecei pelo 16 e fui até o 21. Mas no tarô ele tem uma carta que ela é a carta 0 ou a carta 22. No tarô de Waite ela é a carta 0, que é a imagem que está na embalagem do deck, que é o tolo, The Fool. Que de tolo não tem nada. Que de tolo não tem nada, né? Isso aqui eu vejo como um tapa na cara da sociedade, um tapa na cara do ser humano. Porque o tolo, ele tá, né, como eu falei no vídeo anterior, com o quê? Pouca bagagem, né? Pouca bagagem, livre, com uma flor aqui, o cachorrinho que idolatra o seu dono, ele na beira de um abismo, nem se preocupando com a situação, e nós aqui, né? Não sabe se esconde debaixo da cama ou o que faz, né? Se sai de casa ou se dorme embaixo da cama, né? E o tolo, né? Livre, leve e solto, não vamos questionar o gênero da pessoa,
mas se é masculino ou feminino, isso não vem ao caso, é uma figura, né? E ele tá aqui, ó, pouca bagagem para subir a montanha, né? Mas como assim pouca bagagem? Quem vê o vídeo que eu gravei ontem lá, que você vai saber. O sol iluminando, né? E ele é chamado de tolo no baralho, né? No tarô. Mas de tolo ele não tem nada. Tolo somos nós, inclusive eu, né? Que, cada um tem o seu lado negativo, ninguém é perfeito, né? E se tem alguém que está assistindo o vídeo que é perfeito, pode entrar em contato comigo aí pelos comentários e perguntar onde eu moro. Eu falo o endereço e você vem jogar a primeira pedra na minha cabeça, tá bom? Então é assim, tolos somos nós que não vemos os problemas que a gente tem embaixo do nariz, como eu disse ontem, né? E vivemos como se a gente fosse sábios. E hoje em dia todo mundo tem o direito de falar o que quer nas redes sociais, todo mundo sabe tudo, né? Você coloca uma coisa, um questionamento nas redes sociais, todo mundo tem o direito de ir lá e massacrar, aí de falar bem, de falar, né? Ai, que lindo, que maravilhoso, oh, isso aqui é isso. Todo mundo tem o direito de criticar e expor o seu pensamento. Todo mundo sabe tudo. Olha, eu não sei tudo. Eu tô falando do tarô de uma forma que eu aprendi. Eu estudei. Se você é médico, você estudou para ser médico, não estudou? Você não se formou. Agora, se você é bom ou se você é ruim, é outros 500. Se você é um advogado, você estudou. Se você é bom ou se você é ruim, você sabe, né? Se você todo mundo tem o seu valor. O que seria de nós se não fosse o pessoal que pega o lixo na rua? Então isso aqui é a própria inversão de valores. O tolo é, o, é a pessoa que vive. E nós que se achamos, muitas pessoas se acham os bambambam, né? Só porque tem muita gente que a única coisa que tem no mundo é dinheiro. Tem muita gente no mundo que a única coisa que tem é dinheiro. E quando eu digo dinheiro, é fortuna. Mas não tem mais nada que isso. Tem uma saúde debilitada, é infeliz. Enfim, pensem, analisem da forma que vocês quiserem uma pessoa que só tem dinheiro. Enquanto tem pessoas que não têm nada e são totalmente felizes. Né? Como uma pessoa que viveu na roça quando era mais jovem, que tomava picadas de pernilongo e mordidas de borrachudo, tomava picada de inseto que nem sabia que inseto que era, e no outro dia acordava tudo cheio de mancha, mas não teve que ir em hospital, não teve que tomar nada por causa das picadas. E hoje aparece uma coisa que a gente não vê. É, um, uma proteína invisível ao olho humano e que está acabando com a gente, né? E antigamente as pessoas viviam no meio do mato, sendo mordido e picado por um monte de coisa e vivia. Hoje a gente está na cidade com um monte de recurso e está todo mundo em desespero, querendo máscara, querendo isso, querendo aquilo e não sabe o que faz. Então quem é o tolo na verdade? É ele ou somos nós? Isso aqui é uma carta bônus, tá? Vamos dizer que é o fundo do pano. É o pano de fundo, né? É o guardanapo. É a toalha de mesa. Um bônus. Eu não ia falar dessa carta, mas como o tarô ele é perfeito, eu acabei falando sobre ele. Quem realmente são os tolos? Quem? Eu digo que a gente vive de bico aqui nesse planeta. Porque esse planeta aqui, o dinossauro veio primeiro, né? E você vê, o único ser que é racional e tem livre-arbítrio somos nós. Eu tenho muita certeza que as energias que vão ser mudadas lá em cima no universo vai ser sentida pela grama, pelas árvores, pelos animais, por tudo que é ser vivo em partes. Por que em partes? O ser humano, eu tiro
fora. A não ser aqueles que estudam astrologia e que acreditam nisso que eu estou falando, nesse tema. Aqueles que não acreditam nem vão saber que está mudando o ano astrológico, né? E nem vai saber, poxa, pulei 7 ondinhas, comi lentilha, fiz isso, fiz aquilo, entra ano e sai ano, minha vida não muda. As energias são hoje. Se você tiver que comer lentilha, lógico, eu acredito em Jesus Cristo. Eu tenho uma tatuagem aqui no meu braço de Jesus Cristo. Eu tenho cruz, eu tenho cruz. Então, ninguém pode falar que eu não sou uma pessoa que acredita em Jesus. Mas, vamos ser honestos, o universo tem 13 bilhões de anos. Né? Jesus viveu há 2020 anos atrás. Não vamos comparar uma coisa com a outra. Não existe comparação, não existe lógica com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente está falando de energias do universo, não está falando da vida de Jesus Cristo, não está falando da palavra de Deus. A gente está falando do universo que também foi criado por Deus. Né? Faça-se a luz, faça-se isso, faça-se aquilo, enfim. E eu acredito que os planetas não estão lá em cima à toa, né? Como eu falei no vídeo anterior, quem assistiu o meu malvado favorito viu que quando o Gru roubou a Lua, o que aconteceu, né? O mar secou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você imagine se a Lua sair da órbita. O que não acontece com a gente? E ela não sai da órbita, ela está sempre no lugarzinho certo, na hora certa, do jeito que tem que ser na sua translação, na sua rotação, e assim são os outros planetas. E eu tentei colocar a nossa realidade em relação ao tarô com os arcanos maiores. Eu sei que para muitas pessoas que não conhecem o tarô, que está vendo isso, né, amigos, colegas meus, vão falar, nossa, né, tô perdido. Mas para quem conhece o tarô, muitos vão falar que a minha leitura foi maravilhosa, outros talvez não. Mas eu tentei encaixar com a nossa realidade. Eu não falei de astrologia, eu falei de tarô hoje e em relação ao nosso momento atual. Eu espero que realmente a torre seja o início do fim e o recomeço, né, de uma nova história, e a gente termine com um mundo transformado, né, julgado, clarificado, e que a gente se torne isso aqui, ó. Que a gente se torne isso aqui, o tolo, que pra mim não tem nada de tolo. Então é isso, galera. Eu agradeço. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas para quem gosta e quem quer entender um pouquinho das energias que vem de lá de cima, eu acho que tudo aprendizado ele serve para alguma coisa. Então eu fico aqui, digo que espero que todo mundo tenha aí um novo ano astrológico maravilhoso, né? Você que seja de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Capricórnio, Sagitário, Aquário, seja que, enfim, o signo que você for, a Lua, o seu ascendente. Eu sou geminiano, que é ar, tenho o ascendente e a Lua em Aquário, que é ar, e o outro signo, outra parte importante do zodíaco, que é a Vênus, né, que são os 4 mais importantes, e eu tenho a Vênus em Touro, que é o elemento terra. Então assim, eu sou praticamente ar, tô aqui, tô ali, mas eu tô tentando, depois que eu descobri todas essas coisas, e ser uma pessoa mais pé no chão, e tem os outros elementos no meu mapa astral, e tentar equilibrar as coisas, não ser só oxigênio, só o ar. Então eu agradeço a todos vocês, eu acredito em mim, eu acredito em você, mas principalmente eu acredito em nós, e
Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço.